a si no amado. Somos especiais, somos agradáveis, somos importantes para Jesus. Então, no versículo 6, a gente vê que o Senhor, né, a glória dele nos fez agradáveis. Queridos, nós em Cristo somos relevantes. Nós em Cristo temos um papel de transformar ambientes. Nós somos agradáveis. Versículo 7, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em Cristo nós temos perdão, não por nós, mas por ele, por aquilo que ele fez. Graça rica, Cristo Jesus nos alcançou. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera de si mesmo. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E também em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e que tendes nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança, a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amados, esse versículo 13 e 14, eles são muito importantes, né? Selados como o Espírito Santo. Somos classificados, marcados para o dia do Senhor. Nós vemos essa palavra selado somente 2 vezes na Bíblia, aqui em Efésios e também em Coríntios. Representantes, né? Essa palavra selado, Paulo falando isso, ele remete a um passado onde eles pegavam madeiras e mandavam representantes para selar essas madeiras que eram de um determinado dono, né? E de um determinado dono. Essas madeiras ficavam paradas num determinado estoque por muitos e muitos anos. Mas chegava um dia que esse dono ia lá e buscava essas madeiras. E o que fazia com que ele pudesse tomar posse das madeiras que era dele era a marca que antes eles colocavam. Esse selo é a marca que nós temos, é a garantia que nós temos. Nós temos um dono e o que o nosso dono é Deus, e ele vem nos buscar. Essa é a marca do Espírito Santo. É uma marca de possessão. Hoje nós estamos aqui no mundo, nós vivemos para Cristo, mas temos uma marca que faz com que o mundo espiritual saiba quem nós somos. Que a nossa vida é de Cristo e ela tem propósito. Amém? Amém. Não pode mudar apenas, nós não podemos mudar apenas tentando fazer isso pelos nossos esforços, né? Ou porque nós temos medo. Esse texto de Efésios mostra que tudo acontece por conta do amor que nós temos por Cristo. Ou seja, não pense você que vai conseguir fazer alguma coisa por si. Estou me esforçando para ser um cristão. Estou me esforçando para ser melhor. Estou me esforçando para conquistar algo. Ou eu não vou fazer isso, vou deixar de fazer aquilo por medo. Eu estou com medo de pecar porque eu não vou para o céu. Eu estou com medo de pecar porque eu tenho consequência. Então você acaba com medo tentando fazer uma coisa. Nós, por nós mesmos, não teremos êxito. Nós precisamos aprender que nós fazemos as coisas por amor a Cristo. Amor, por gratidão a Cristo. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, no ano 60 depois de Cristo, está na prisão, né? E mesmo na prisão, por gratidão a Cristo Jesus, deu uma nova vida por ele e não para de ajudar as pessoas. A vida cristã, queridos, ela nos coloca no lugar de sempre estarmos servindo a Deus. Quero fazer algumas perguntas para você para a gente introduzir o tema de hoje. O que é mais importante, ter ou ser? Ou a dúvida é sobre ser ou fazer? Na verdade, ter
ser ou fazer, são elementos muito importantes na nossa vida, né? Mas são coisas comuns. A diferença toda que essa aula tem como objetivo alcançar o coração de vocês é fazermos, ou sermos, ou termos algo que nos direcione, que nos aponta para Deus, e não para nós mesmos. Quem é o centro da nossa vida? O que nós mais queremos? Deus ou as nossas coisas? Que propósito cumprimos com aquilo que nós somos? Que temos o que fazemos? O nosso grande desafio é resistir ao Espírito nesse mundo que procura fazer de nós mesmos o centro da nossa atenção. A ideia toda aqui é ser ou fazer, né? O mais importante é nós entendermos que tudo isso tem que remeter, tem que espelhar a Deus, né? A grande luta que a gente tem dentro desse mundo, justamente vencer o espírito do mundo, faz com que você seja o centro do universo, ou seja, a coisa mais importante de tudo. Gente, isso faz uma grande diferença no final do dia. Quando nós andamos e caminhamos com Deus e servimos a Deus, e entendemos que a nossa vida cumpre um propósito de Deus, é como nós estivéssemos totalmente dependendo de Deus. Quando nós olhamos em nós mesmos e fazemos tudo para nós mesmos, somos presos a essa terra. E quando parece que isso se perde, nós perdemos todas as esperanças, porque a gente não está ligados a Deus, estamos ligados a nós mesmos. Num primeiro momento, essa pandemia, ela veio com uma impressão que tudo estava acabado. E a gente entende hoje isso é um propósito, que Deus está no controle de todas as coisas. A gente sabe que muitas pessoas se perderam por conta da doença, mas a gente sabe que está abrindo um canal gigante para que pessoas conheçam a Deus através do Evangelho, que está chegando a lugares que não chegaria se porventura não tivesse parado tudo e falou, gente, e aí, como que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente entra no piloto automático. Fazer por fazer, não é. Quando nós buscamos em Deus, nós começamos a ter direções claras. E uma principal, ter, ser ou fazer, mas entendendo que isso tem que cumprir um propósito para Deus. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre ser. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esse é o versículo 4 desse capítulo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Como é que minha vida pode ser a glória do Senhor se eu não espelhar o que ele é? Essa é a primeira pergunta para a gente tem que fazer nessa questão de ser. Eu sou alguém que espelha Jesus? Quando alguém me olha, o que se vê? Né? Eu, as minhas vontades, os meus desejos, os meus medos, as minhas vergonhas. Ou tenho a oportunidade de espelhar Jesus, né, numa vida santa, ou seja, uma vida separada e irrepreensível. Né? Muitos vêm para Jesus, mas não entendem que agora pertencem a ele. Jesus, ele é Salvador, verdade, mas ele também é Senhor. Né? O texto em Romanos 6:22 diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, eu grifei aqui, servos de Deus. Em 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Tá? Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos dele, tá? Jesus Cristo, qual foi feito por Deus para nós, né? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Quando nós estamos verdadeiramente em Jesus Cristo, esse é o padrão de vida que nós vivemos. Quando nós somos negligentes com o nosso crescimento espiritual, ou seja, quando nós não atentamos para que a nossa vida, porque a nossa vida tem que cumprir o propósito, e para que esse propósito seja cumprido, eu tenho que me dedicar
para que eu possa crescer na fé. Para que o Diogo de ontem seja diferente do Diogo de hoje. Justamente por aquilo que ele conseguiu absorver de Jesus Cristo e fez com que o Diogo se tornasse alguém mais parecido com Deus. Ao ponto, novamente, falando, que se alguém olhe para o Diogo, possa ver Jesus Cristo. Mas, pastor, isso é um padrão muito forte. É verdade, é um padrão muito forte. Mas é um padrão que nós temos que trabalhar diariamente para conquistar. O erro não está em nós conquistarmos gradativo. O erro está em simplesmente a gente não fazer. Ou simplesmente achar que porque é difícil, a gente abrir mão de uma luta de colocarmos a nossa vida num lugar onde Deus possa transformar. Gente, acho que eu já comentei isso daqui. Gente, o pecado do crente, a nossa vida aqui não está muito preso em pecados morais, de prostituição, de roubar, de mentir, né? De se prostituir. Né? A gente, é difícil cair nessas questões, mas cai, a gente sabe disso. Mas tem uma questão que a gente não trata tão como pecado, que é não ouvir a voz do Senhor, não fazer a vontade dele. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Né? Nossa vida não está simplesmente falando deixar de pecar, ela tem que construir algo. E essa construção, ela começa em nós. Né? A gente fala sobre a gente viver, a gente montar a igreja. Quando eu falo montar a igreja, eu não estou falando igreja de estrutura, mas de pessoas que se cuidam, que oram, que se preocupam, que está suportando a outra na oração, que entende um pouco a dificuldade, os limites, né, as fraquezas, e não estabelece juízo, pelo contrário, mas sempre enxerga, né, que através do discipulado você vai fazer com que aquela pessoa tenha um comportamento diferente, porque ela é importante para Deus. Mais ou menos isso, gente. A questão não é só pecar. Né? A questão é a gente entender que Deus tem um chamado para nós. E esse chamado, ele fica muito mais robusto quando nós o aceitamos como igreja de Cristo, na qual fazemos parte e que acabamos sendo protegidos por ela. Tá? Então, quando nós somos negligentes com o nosso crescimento, ou seja, que nós não lutamos para crescer, eu não estudo a Bíblia, eu não oro tanto, eu não me permito ser confrontado com a palavra. Né? Eu estou deixando de dar o melhor para Deus. Que o resultado, né, de um crescimento espiritual é alguém mais capaz de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu não posso me conformar, né, em ser ou oferecer qualquer coisa a Deus. Faço mais uma pergunta para reflexão. Quem gosta de receber um presente velho, um presente rasgado? Né? Assim, quando você imagine que alguém vai te dar algo, você imagine que seja algo bom, que seja algo bonito, que seja algo que honre a você. A nossa vida é o que mais honra a Deus. Né? A palavra fala que Deus não quer sacrifícios, mas Ele quer obediência, Ele prefere obediência e está falando, eu quero que você esteja do meu lado. Isso sim me agrada, isso sim me honra. Estar ao lado de Cristo, gente, na verdade, é aquilo que nos faz mais parecidos com Ele. Consequentemente, nos dá mais condições de estar servindo. Né? Santificação nos faz parecidos com Deus. Em contrapartida, o pecado nos faz parecido com quem? Com Satanás, com o diabo. Tá? Gente, não tem outro caminho. Não existe algo neutro. Ou eu procuro a Deus, vou ser parecido com Deus, né? Ou eu entro numa daquelas, do jeito que tá bom. Queridos, você vai ser arrastado. E nesse retrocesso, você acaba voltando a fazer coisas que você já não fazia mais por conta de Jesus na tua vida. Então, a nossa luta diária, esse processo de santificação, está diretamente relacionado à nossa busca por caminharmos com Cristo para sermos parecido com eles. Não basta ser, é necessário ser algo que reflita a Deus. Eu sou uma boa pessoa. Gente, isso é suficiente? Não. Todo mundo entende? Ou alguém tem alguma questão nisso? Eu acho que todo mundo concorda.
Não basta ser... Oi? Não basta ser. Creio que concordamos todos. Não basta ser, né? Como, né, Dereide? A gente tem que ser segundo a vontade do Senhor. Ah, eu mudei de caminho. Tenho uma nova vida. Ok? Toda mudança é boa. Mas não adianta eu simplesmente mudar de vida. Não adianta eu simplesmente mudar o caminho. Que, de fato, eu chegue a um lugar que seja bom para mim, segundo o que a palavra fala. Eu escolhi uma nova vida, uma vida em Jesus, como diz o texto de Efésios. Escolhi um novo caminho, o caminho do próprio Jesus. Então, não é a questão toda, não lute para ser. Lute para ser alguém em Cristo. Bem, o mais importante é que a gente possa ser alguém em Cristo. Nós queremos ser alguém através de Cristo, ou seja, a nossa vida passe, né? Passe esse crivo, né? Passe por essa bacia, por esse banho diário da palavra de Deus. Isso vai fazer com que nós sejamos alguém. Nessa vida com propósito, ser, além de ser alguém bom, ser alguém que reflita Deus. Ser melhor a cada dia em relação à vontade de Deus é o nosso fruto de gratidão. Aquilo que a gente pode apresentar para o Senhor, né, a fim de honrá-lo por conta da nossa vida. Então, quando você luta para ser alguém em Cristo, quando você entra nesse processo e você não quer retroceder, você aceita as responsabilidades. Gente, eu tenho trabalhado tanto, né, aqui nesse grupo com os irmãos para que a gente não só compartilhe informação, mas que a gente vive informação como igreja. Então, eu tenho falado, gente, não basta só a gente assistir os vídeos ou esperar depois para a gente poder assistir o que está aqui. Né? Eu quero que a gente crie a responsabilidade de estar junto, de um olhar no outro. A gente lida com algo que é muito novo no que diz respeito à igreja, que é o distanciamento. Normalmente, a igreja, todo mundo caminhava junto. Hoje, nós estamos impedidos disso, mas estamos livres para buscar outras formas, encontrar maneiras que a gente consiga se fortalecer como igreja para termos um papel. E graças a Deus isso já está acontecendo no nosso meio. Tem pessoas aceitando Jesus por conta desse movimento todo. Tá? Então, assim, não é só ouvir, não é só estar, né? É estar entendendo esse propósito de ser, de cumprir, né, um chamado, um propósito, o que eu estou recebendo aqui, eu quero aprender, eu quero ter desejo de começar a multiplicar, eu quero chamar as pessoas. Isso é ser, né, segundo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então, quando eu olho para a Gabi, chamo ela para orar, e às vezes eu tenho medo de tentar constranger, na verdade eu estou falando assim, Gabi, você tem tanto para dar. Né? Você já é alguém em Cristo Jesus. E quando a Gabi fala, ela não fala mais por si só. Ela não fala com as condições que ela é permitida. Mas ela fala pela graça e pela paz, ou seja, ela fala pelo poder e pela confiança. Mas eu falo assim, mas pastor, eu nunca fiz isso. Vamos lançar. Isso vai colocando a gente, falando, eu estou mais à vontade. Isso é importante para o reino. Isso a gente alcança como igreja. Amém? Amém. O segundo ponto é ter. Não poderíamos desassociar o ser de ter. Né? Se somos de Deus, o que nós temos também é de Deus. Vocês concordam? Sim. Se nós somos de Deus, tudo que diz respeito à nossa vida, tudo que nós temos também pertence a Ele. Né? Os nossos desejos, os nossos projetos, eles verdadeiramente eles giram em torno da pessoa de Jesus. Por exemplo, você vai comprar uma casa, ou você vai alugar uma casa, você já pensa na possibilidade de, poxa, a minha casa pode ser uma célula. Se você tem a possibilidade de você escolher, você escolhe uma casa que você
Imagine aquela casa já se tornar uma casa de oração onde as pessoas vão conhecer a Deus. Isso é mais ou menos o que eu estou falando. Os nossos desejos e projetos, eles giram em torno, né, de Jesus Cristo. Poxa, eu vou comprar um carro, né, eu estou procurando um emprego, eu vou ao encontro de alguém, né, eu vou num restaurante. A gente tem Jesus. Quando a gente tem Jesus como centro, né, como pessoa mais importante, a gente traz ele para todos os projetos. A gente faz com que aqueles projetos alcancem Jesus. Então, se eu prosperar, eu prospero para Deus. Se eu trabalhar, eu glorifico a Deus. Se eu faço isso, ou se eu faço aquilo, se eu compro isso, ou se eu compro aquilo, eu tenho que ter isso daí em mente. Isso glorifica a Deus. Você consegue ter essa visão? Né? Alguém gostaria de falar um pouquinho disso? Falou, poxa vida, estou pensando em alugar minha casa, mas eu quero já ter uma casa para que ela possa alcançar. Né? A gente está falando a visão é de montar igrejas. Então, no dia a dia de cada um de vocês, o que vocês estão planejando, imaginando para que isso se torne possível através da vida de vocês? Pastor, você está falando que a gente vai ser pastor? Não, eu estou falando que vocês vão ser, não, vocês já são. Pastor não é um título, pastor é um chamado. Cuidar de pessoas é pastorear. Dar para elas a oportunidade de serem recebidas e amadas, talvez construam ou reconstruam a identidade de uma pessoa. Eu não tenho tanto conhecimento, mas você tem o Espírito Santo. Né? Então, isso é mais que suficiente. Mas tem uma parte que é nossa, eu tenho que alinhar. Então, eu gostei muito dessa colocação. Os meus projetos, os meus sonhos estão alinhados com Jesus Cristo. A pessoa de Jesus está aqui. Mais exemplo a gente pode colocar, gente? Vocês querem falar? Demonstra que eu estou alinhado com a pessoa de Jesus Cristo. Silêncio total. Então eu posso escolher alguém para falar. Posso falar? Pode, Graça. Eu sinto que quando a gente está alinhado com Deus, tudo que a gente fala, tudo que sai da nossa boca, sempre tem aquele Deus o abençoe, né? No final. E quando a gente está alinhado com Deus, as pessoas percebem, porque sempre tem o Deus abençoe. É muito difícil a gente cristão não abençoar, não pedir para Deus abençoar alguém quando a gente está conversando com alguém. Então, é uma coisa muito, muito nossa, assim. Então, é uma coisa que as pessoas percebem automaticamente. Sim. Então, estar alinhado com Deus é pedir para Ele sempre abençoar, seja lá quem for passar por nossa vida, não é? Então, acho que isso está alinhado. Até na nossa fala, o dia inteiro, não é? Perfeito, perfeito. Uma questão interessante que no passado se fazia muito, eu não sei como é aí na Europa. Quando eu chegava eu me encontrava com os meus avós, eu pedia a bênção para eles. Eu não sei se existe esse hábito hoje em dia, ou se alguém mantém esse hábito. Chegar para o pai e para a mãe, pai, minha bênção. O pai abençoava, a avó abençoava. Né? Às vezes a gente não entende, né? Quando a gente chega para orar na mesa, né? Agradecer. Né? Agradecer. Porque o alimento... Oi. Pode falar. Olha, a Graciela nem falou o testemunho dela. A Graciela, quando eu conheci a Graciela, ela me disse assim, que ela orou por uma casa, que aqui é muito difícil de alugar apartamento, né? Ela orou por uma casa que fosse grande o suficiente para ela fazer uma célula. E eu e o Reiga somos fruto dessa célula, viu? Glória a Deus. Gente, assim, esse é um cuidado, parece que pequeno, mas é um cuidado do reino dos céus. Esse é o estilo de vida que a gente precisa começar a acostumar a partir de agora. Né?
A Bíblia fala que muito melhor é dar do que receber. As maiores experiências que você vai ter com Jesus vai ser no serviço. Né? Tem uma expressão aqui que fala sobre, antes de receber, ele fala sobre dar. Mas você quer que eu dê antes de receber? Isso. O dar antes de receber é de fé. O receber é de gratidão. Depois de receber, o fazer é gratidão. Mas o dar antes de receber é expressão de fé. E a fé, ela agrada o coração de Deus. Quando a gente começa a transitar nessa coisa, fala assim, poxa vida, eu tenho a oportunidade de comprar um carro. Eu vou comprar um carro maior para me dar carona para os irmãos. Eu tenho a oportunidade de ter um aumento de salário. Poxa vida, eu vou ter mais disponibilidade para servir o reino. Ou para ajudar alguém que está precisando. Por que eu tenho que ter um controle financeiro maior? É claro, eu não quero fazer dívida, eu não quero perder, mas eu quero ter liberdade para quando Deus falar assim, Israel, eu quero que você abençoe a vida do irmão. E você possa fazer isso com total liberdade. Diferente disso, a gente pode falar, poxa vida, por ansiedade, ou por descontrole, eu comprei isso, eu comprei aquilo, fiz uma dívida tal. Você tem uma obrigação a cumprir, Deus quer que você pague tudo que você deve. Aí Deus vem falar assim para você, poxa, eu queria que você ajudasse, né, o Laércio. Você fala, puxa vida, eu ouvi a voz de Deus, eu quero abençoar a vida do Laércio. Aí você fala, poxa, mas Deus, eu estou com tanta coisa para pagar. Eu falo assim, mas, poxa vida, por que você não perguntou para mim antes? Realmente eu não vou poder ajudar a vida do Laércio porque eu estou empenhado em fazer um monte de coisa. Quando eu começo a falar sobre a gente colocar Jesus, né, dentro dos nossos planos, a prosperidade, ela nos possibilita coisas muito importantes dentro do reino. De uma forma geral, isso é muito bom para você. Pastor Israel, nessa sua fala, eu queria dar um testemunho. Quando você fala do Laércio, eu gostaria de ajudar o Laércio, mas eu não tenho como, porque eu tenho responsabilidades, né? Então, a pessoa fala, poxa, Deus, eu não consigo. E aí, por mais que eu deseje, por mais que a tua voz esteja a falar comigo, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho condições. Então, veja bem, estar alinhado com Deus não depende das nossas condições. Eu tenho uma experiência nesse aspecto. Eu tinha um automóvel e um dia o Senhor falou, você vai a tal lugar e você vai dar o seu automóvel para essa pessoa. E aquele automóvel fazia muita falta para mim, porque eu morava a 5 quilômetros da estrada e não tinha nenhum autocarro, né, o ônibus, que saísse da onde eu morava, que era meio um sítio, era um condomínio, né, mas numa reserva florestal, e muito longe da estrada. E sem o carro, eu não tinha como ir até a estrada. Mas eu fiz o que Deus me mandou fazer. E eu entreguei o carro para essa pessoa e fiquei a pé. Então, assim, eu quero dizer que nesse tempo a pé, onde eu peguei carona com muitas pessoas, foi onde eu mais ganhei almas para Jesus. Amém. Porque o propósito não era eu dar o carro, era eu ficar a pé para pegar carona, para dar a palavra para as pessoas e evangelizar. Então, muito às bacana. vezes, a gente não entende porque Deus manda fazer qualquer coisa. A gente só tem que obedecer. Eu não estou contando isso para dizer que eu sou bacana, não. É para entender que quando a gente obedece, tem um propósito. Amém. Né? Não, eu acho um testemunho muito bacana. É aquilo que eu estava falando, Graça. Dar antes de ter, fé. Dar depois de ter, gratidão. Só por uma questão didática. Mas é muito bacana isso. A gente entende, mas quando a gente começa a colocar Deus, né, Jesus Cristo, no centro dos meus planos e da minha vida, coisas extraordinárias começam a acontecer. Né? Não significa que nós não podemos ter nada. Não é isso. Tudo que eu tenho que dar. Não, não é isso. Não é isso que Deus pede. Né?
Mas nós não podemos viver só para ter, e principalmente ter para nós, né? A marca de ter, né, nesse chamado do Senhor tem a ver com o propósito. Então, por que eu tenho um carro? Por que eu tenho uma casa? Por que eu tenho uma família? Porque o exemplo da graça, porque eu não tenho um carro, porque Deus quer que eu caminhe. Então, quando isso começa a acontecer, eu começo a procurar Deus em todos os motivos, em todas as situações, né? Nossa vida não pode girar em torno do que nós possuímos. Isso eu acho muito perigoso. Porque se a gente perde, a gente entra em desespero. Por exemplo, a vida. Se a gente acha que a vida ela termina no dia que nós morremos, então a gente luta para nunca morrer. Mas se nós entendemos que além da morte nós temos a vida eterna, Deus tem preparado algo muito melhor ainda para se eu viver. Como que é? Se eu morrer é lucro, se eu viver é Cristo. Então a morte não me assusta. Ela não me cria medo, ela não cria desespero, ela não me coloca numa posição de refém. Se eu perder o emprego, eu vou passar fome. A Bíblia nunca vai falar isso para a gente. Pelo contrário. A Bíblia fala que quando eu estou fraco é quando eu sou forte, ou seja, quando eu expresso a maior dependência de Deus, que vejo o maior agir de Deus. Mas isso não significa que eu tenho que só esperar não ter para viver isso. Eu posso viver isso tendo, fazendo com que aquilo que eu tenho se torne um instrumento na mão do Senhor para coisas muito maiores. Então ele vai olhar para a Ângela e vai falar assim, Ângela, estou vendo que você está me honrando com aquilo que você tem, com os dons que eu te dei. Eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais visão, eu vou te dar mais sabedoria, eu vou te dar mais condição de você fazer cada vez mais. É essa sinergia espiritual que a gente precisa entender. Só toma cuidado para que as coisas não virem, para que você não vive, você acha que você só pode viver segundo aquilo que você sabe que você tem. Nós temos em Cristo muito mais. O que possuímos precisa ser totalmente submetido a Deus. Tá? Lá em Lucas 12:15 fala assim, e disse-lhes, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer um não constitui naquilo que ele possui. Se nós tivéssemos que depender daquilo que nós temos, a gente estava com um problema sério. Quando a gente fala de viver pela graça, sejam aqueles que conhecem a Deus, que já se tornaram filhos, ou aqueles que vivem da misericórdia do Senhor, Deus dá vida, a vida do Senhor. Não depende do meu esforço. Hoje você está de pé, amanhã você pode não estar. Então, assim, a vida não depende daquilo que você possui. O que temos feito com aquilo que nós conquistamos? Uma pergunta que a gente tem que sempre fazer. Porque às vezes a gente recebe algo, né, fruto do trabalho. Eu tenho que alinhar aquilo que é fruto do meu trabalho ao fruto do cuidado de Deus com a minha vida. Lucas 8:3, Lucas capítulo 8, versículo 3, Lucas é o capítulo que fala mais das mulheres do que qualquer um outro livro da Bíblia. Ele fala que o ministério de Jesus, ele era sustentado pelas mulheres. Fala de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que serviam, serviam com Jesus com os seus bens. Então elas cumpriam um propósito. Então elas entenderam que era necessário, mesmo em conquistas espirituais, elas podem ser dirigidas de maneira egoísta. A gente falou sobre questão de ter, falou sobre dinheiro, sobre casa, mas também no que diz respeito às questões espirituais. Quero paz para mim, quero conhecimento para mim, eu quero dons, mas eu não quero ministrar ninguém. Eu quero ser abençoado, mas não quero abençoar ninguém. Eu quero paz, mas eu não quero transmitir essa paz para ninguém. Isso é um conquistar espiritual errado. Não visa a glória do Senhor, mas visa um fim próprio. Também a gente se enquadra nessa questão. Eu quero ter Jesus para ser salvo, mas eu não quero ter Jesus para ser servo.
É ruim isso, né? Servir a Deus não vai sempre ao encontro daquilo que eu quero. Servir a Deus, às vezes, eu vou ter que encarar nãos para coisas que eu tenho vontade. Vou ter que encarar situações que eu não gostaria de estar fazendo. Está pronto, improvável. Lidar com o perdão de pessoas que mereciam estar sendo julgadas. Ter paz, não por aquilo que se fez para você, ter paz por aquilo que Jesus fez para você. O princípio do discipulado, né, é o que a gente está fazendo aqui, essa mentoria, trazendo vocês para perto ensinamentos que talvez traga mais, no primeiro momento, tá, gente? Traga mais desconforto do que conforto. Né? Mas esse é o princípio do discipulado. Né? A gente vê Jesus Cristo começando um discipulado com os discípulos dele quando ele faz um milagre gigante no Mar da Galileia. E talvez Pedro tenha pescado mais peixe que ele pescou na vida dele. Jesus fala assim, cara, larga os peixes que a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ele teve que abrir mão de algo que talvez pudesse ter trazido para ele um ganho muito grande. Então, o princípio do discipulado é entender que dar e receber. E eu coloquei aqui, em primeiro lugar, dar antes de receber. Eu fiz de propósito. Em Hebreus 11, a gente sabe que a fé é a convicção daquilo que existe, mas você não está vendo, ou aquilo que você tem, mas não está na tua mão. Mas pela fé, pelo entendimento, pelo discernimento de Jesus Cristo, eu já tenho. Com essa motivação do meu caminhar, até mesmo daquilo que vai acontecer na minha vida lá na frente. Né? Eu sempre tive célula na minha casa. Tive célula numa época que minha casa era muito pequena. Passei muitas dificuldades. Oportunidades que a gente estava sem grana e a luz foi cortada. Era difícil isso. Era um tempo estranho. Um tempo que nos colocou por várias vezes à prova. Agora, o que eu faço? Mas a gente nunca deixou de fazer célula. A gente nunca deixou de receber as pessoas na nossa casa. Eu falo isso desde 95. Eu vejo muito claro que isso fez com que Deus me abençoasse muito. Me levou e está me levando para lugares que eu não imaginaria estar. Isso é um pouco dar antes de receber. Então, o princípio do discipulado é dar e receber, ministrar e ser ministrado. Então, quem quer ser um discípulo de Jesus Cristo precisa, em primeiro lugar, gente, desejar discipular. Quem quer experiências com Deus tem que desejar que as pessoas tenham experiências com Deus. Para que uma pessoa tenha experiência com Deus, ela precisa ser cuidada. Então, Deus está nos chamando que nós tenhamos essa visão. Ter, né, é uma expressão daquilo que nós somos. 2 Timóteo 2,2 fala assim, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Essa palavra vem ao encontro disso que eu estou falando para vocês. Não é pecado ter alguma coisa, mas eu não posso viver em torno do ter. E o que tiver deve estar sempre tudo submetido a Deus. Amém? Gente, isso é muito importante. Então, ter é uma expressão do ser. Agora, por fim, eu quero falar sobre o fazer. Aquilo que nós somos condiciona aquilo que nós fazemos. Se nós vivemos simplesmente para ter,
Isso nos condicionará o nosso fazer. Buscar somente o ter, a gente não vai conseguir enxergar nenhuma outra coisa. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou algo, aquilo que eu tenho, cumpre esse papel, consequentemente, eu começo a movimentar, ou seja, eu faço. O cristão ele foi chamado a fazer boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O Senhor nos chamou a vivermos em boas obras. Amados, essa caminhada de viver fazendo boas obras nos leva a lugares que nós nunca imaginávamos, nunca sonhávamos. Mas é algo que tem que estar no nosso coração. Não podemos nos limitar a não fazer somente certas coisas. Ou seja, não adianta o cristão simplesmente pensar em não pecar. Eu não quero pecar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, senão eu não vou para o céu, senão não tem arrebatamento, senão... Amados, isso daí, muitas vezes, é expressão de pessoas legalistas que só pensam em não pecar. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã, verdadeiramente, é fazer, é construir, reconstruir, restabelecer, unir novamente. Então, assim, a gente tem que passar desse estágio. Eu luto para não pecar. A gente tem que passar desse estágio. Eu luto para querer fazer e fazer boas obras. Amém, gente? Fazer aquilo para o qual nós somos criados. Né? Eu não estou falando fazer algo para ser salvo. O que nos salva é a graça de Cristo. Na verdade, o fruto da salvação, o fato de nós termos Jesus na nossa vida, ele nos leva a nós fazermos coisas que antes nós não fazíamos. A termos fé ao ponto de darmos coisas que nós nunca imaginaríamos dar. Como a Graça falou. Gente, que tem um monte de testemunho disso. É o pastor Lamartine, a pastora Lilian. Às vezes a gente vê ela falando sobre dízimo e oferta e muitas pessoas às vezes não entendem. É porque não conhece a vida deles. Eles lutam por prosperidade, é claro, é algo que a palavra fala que a gente tem que lutar. Mas essa prosperidade na vida dele cumpre um compromisso. Eu já dei esse testemunho aqui. O Pedro, meu filho, ele tinha um carro e a gente teve a oportunidade de comprar um outro carro para ele. Ele falou: pai, tem um missionário na igreja, sempre está na igreja, ajudando, trabalhando. Ele falou: pai, eu vou ajudar o menino lá. Eu falei: Pedro, cara, você está certo disso? Pai, eu estou certo disso. Né? Ele vai casar e ele precisa de um carro. Né? E ele não, ele não é a família dele não é uma família que passa necessidade. Mas ele fez uma escolha. A família dele tem loja, tudo, mas ele fez uma escolha de servir a Deus. E ele abriu mão dessas coisas todas para servir a Deus. Então hoje ele vive de oferta. O Pedro foi e deu esse carro para esse menino. Na mesma semana, o Pedro ganhou um carro novo. Um outro carro. Aí ele teve a oportunidade de vender aquele que ele acabou comprando e guardando dinheiro para que ele pudesse fazendo as coisas para o casamento, que Deus queira, assim. Então, assim, tem um baita coração generoso. Isso tem feito com que ele alcance coisas que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Né? O Pedro, com essa disposição dele, ele já ganhou uma passagem para Israel na próxima viagem. Né? Eu não estou falando que é uma troca, gente. Eu estou falando que deu antes de ter recebido. Essa fé é uma mola que nos lança para muito longe. Tá? Então, não estou falando de algo que é para ser salvo. Na verdade, isso já é fruto da salvação. A presença de Deus na tua vida. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, o que fostes chamados. Né? Então, a gente falando sobre essa questão. Nós somos chamados e nós temos que andar segundo esse chamado, segundo
essa vocação. Não se pode ter contradição naquilo que somos com aquilo que fazemos. Se eu prego sobre amor, eu tenho que praticar amor. Se eu falo sobre praticar boas obras, eu tenho que praticar boas obras. Mas, pastor, isso é difícil. Eu concordo com você. É algo difícil. Mas a gente tem esses momentos de aula para que a gente possa refletir nisso tudo. O cristão, ele tem que viver com de boas obras. Nós precisamos realizar coisas que promovam a glória de Deus. Manifeste a glória de Deus. Essa tem que ser a nossa vida. Ou vivemos para Deus, ou naturalmente seremos levados a viver uma vida em nós mesmos. Ou nós lutamos para sermos generosos, né, confiantes nesse chamado. Nós não estamos só, onde a palavra fala que aquele que abrir mão, né, por amor a Cristo, ele vai recompensar 100 vezes mais. Se a gente não fizer isso, gente, naturalmente a gente vai se fechando em nós mesmos. E nós acabamos nos tornando egoístas, acabamos nos tornando, uma palavra mais dura, mas cabe à reflexão, avarentos. Isso em si poderia ser o final, mas não termina aí. A gente sabe que o que nós temos não é suficiente para nos manter. A gente sabe que, por mais que a gente vigie, se não tiver o Senhor que guarde, em vão vigia. Nós precisamos entender que, amados, você não vai viver melhor retendo. Ou melhor dizendo, nesse ponto, deixando de fazer algo. Pelo contrário, quanto mais você fizer, mais você vai experimentar o agir de Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo a glória do Senhor. Não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado ter o melhor, querer ser melhor, mas que tudo isso glorifique a Deus. A gente precisa pensar nisso. Né? Colossenses 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não somente em homens. Novamente, mesmo que fizermos o bem, não é suficiente. Nós precisamos fazer por Deus e para Deus. Não adianta ser bom. Tem que ser bom em Cristo. Tem que fazer uma vida que cumpra esse propósito. Nossas obras não serão aceitas se não forem motivadas pelo desejo de agradecer a Deus e obedecer a Deus. Né? A Bíblia chama isso, qualquer coisa que eu faço que não é feito por Deus, a Bíblia chama isso de obra morta. Nós estamos vivendo numa nova vida. E nessa nova vida que nós vivemos, nós servimos a Deus. Bem? Porque no outro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz. Luz do Senhor. Efésios fala, lá em Efésios 5:8, que nós devemos andar como filhos da luz. Né? Ter prazer em Deus. Ele é bom, ele não é ruim. A gente usou termos que talvez fosse desconforto aqui, mas isso é numa primeira visão. Porque a gente tem convicção de que isso nos mostra a bondade de Deus de uma forma muito grande. Então, ter e servir é algo maravilhoso. A gente tem que fazer isso com alegria, né? E como eu disse para vocês, João 15:15 fala o seguinte: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos como amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Resumindo tudo isso, hoje está sendo colocado para cada um de nós. Não tem a ver sobre ser servo, mas o Senhor está revelando para nós aquilo que faz com que nós, né, venhamos nos sentir como amigos. Como amigos de Deus. Sejamos, façamos, né, venhamos ter tudo isso para a glória do Senhor. Amém? Amém.
Esse é o tema de hoje. Eu queria abrir para que vocês pudessem fazer perguntas ou acrescentar algo mais. Eu vou estar gravando aqui. Não posso fechar aqui a gravação. Quem pode fazer? Não sei quem está fazendo. Acho que é o Diogo e a Fran. Diogo, você já está gravando na nuvem esse daí?